A paz do Senhor, meus irmãos. Deus seja louvado e engrandecido por mais essa grande oportunidade que Ele concede de poder comentar aqui a lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. A lição 9 tem por título Vivendo o Fervor Espiritual. Uma lição muito bonita e eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração. A leitura bíblica para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 ao 20, e diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que lição abençoada. Na introdução dessa lição, nós vamos... deixa eu deixar claro o que eu vou falar para os irmãos. Nessa lição, vamos ver a definição da palavra fervor. Vamos notar, irmãos, perceber o que de fato é ser fervoroso espiritualmente. Também o que diminui o fervor espiritual na vida do crente. Abordar alguns pontos que são responsáveis por isso. Também vou abordar um pouco sobre a igreja de Laodiceia, tida na Bíblia Sagrada como uma igreja morna, pobre, cega e nua. E, por fim, vamos estudar como resgatar o fervor espiritual na vida de um servo de Deus, né? Essa lição não seria completa se não abordasse como resgatar o fervor espiritual. Então, indo para a lição, já partindo para a lição, o nosso breve comentário, primeiro, tenho por missão definir a palavra fervor. Fervor, queridos irmãos, conceituando brevemente, a palavra fervor significa ação de ferver, condição do que foi submetido à fervura, grande calor, ardência, brasa. Né? Figuradamente, essa palavra significa empenho com que se busca satisfazer ou realizar algum desejo, ou seja, a dedicação que se emprega quando se quer chegar a algum objetivo. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 11, ele nos exorta dizendo, nos exorta a manter o zelo em ponto de ebulição, ou sermos incandescentes, não é? Ou seja, sermos fervorosos. A enciclopédia Champlin, ela diz que fervoroso é ser intenso, zeloso e resoluto no propósito tomado. E ainda diz assim, uma pessoa fervorosa caracteriza-se por sentimentos e convicções profundas. Essa qualidade de espírito faz contraste com a atitude de superficialidade, fingimento e vacilação tão comum nos nossos dias. Então, você veja como o assunto é sério, não é, irmãos? Ser zeloso, segundo Champlin, é ser intenso, não é? É ser fervoroso, aliás, é ser intenso, não é? É ser zeloso e resoluto no propósito. É uma pessoa fervorosa, a característica principal dela é o sentimento e as convicções profundas naquilo pelo qual ela busca. Então, e ele ainda assevera uma coisa muito séria dos nossos dias, que é a superficialidade, o fingimento e a vacilação, não é, irmãos? Coisas terríveis que nós devemos cuidar para que não entre na nossa vida. O segundo ponto que eu quero comentar com os irmãos, dentro do assunto
da lição de número 9, é o que é ser fervoroso espiritualmente. Lembrando aos irmãos que o espírito é a parte do nosso corpo que se comunica com Deus, né? Então, dentro dessa questão de ser fervoroso espiritualmente, a primeira coisa que nós vamos falar é que ser fervoroso é um mandamento. Ou seja, quando o assunto são as coisas de Deus, nós temos obrigação de sermos fervorosos. Por quê, irmãos? Porque ser fervoroso espiritualmente é um mandamento. Então, trazendo vários conceitos práticos da vida cristã aos cristãos que estavam em Roma, o apóstolo Paulo, em Romanos 12:11, diz: sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, não é uma opção, sejam, é uma ordem, né? A expressão sede é um imperativo para a vida cristã, um mandamento que não pode ser negligenciado. Você tem que ser fervoroso, entendeu? Tem que ser fervoroso. Então, primeira coisa, ser fervoroso espiritualmente é um mandamento. Segundo, ser fervoroso espiritualmente é uma necessidade, né? O fervor, irmãos, é necessário e vital ao cristão, né? Negar essa verdade na sua vida é cair num processo de decadência espiritual, numa vida, digamos, extremamente decaída, numa vida extremamente necessitada. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos buscar sempre uma renovação, a fim de que nossa vida espiritual esteja sempre em dia. Ou seja, ser fervoroso espiritualmente é uma necessidade. E o apóstolo Paulo diz que temos que buscar para que a nossa vida esteja sempre em dia. Isso é muito importante a todos nós. Terceiro, ser fervoroso espiritualmente é uma parceria. Por que é uma parceria? Eu vou dizer para os irmãos, é impossível ter uma vida de fervor sem o auxílio do Espírito Santo. Né, irmãos? Se o assunto é espiritual, então nós temos que ter a parceria com o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está ao nosso lado, nos auxiliando 24 horas na nossa vida espiritual, como prometeu Jesus. Jesus diz: eu vou, mas eu enviarei o outro Consolador para estar convosco. Não é, irmãos? É sua habilitação e constante renovação que torna a nossa vida, a vida de um crente, dinâmica. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5:18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, nós precisamos da parceria do Espírito Santo, tá certo? Então, ser fervoroso espiritualmente é viver uma vida de parceria, tá certo? Agora tem algumas coisas que a gente precisa, algumas verdades a mais que a gente precisa abordar sobre esse assunto. Por exemplo, algumas coisas que diminuem o fervor na vida cristã. Na vida de um crente em Jesus, algumas coisas diminuem o fervor. Primeiro, o pecado. Né, irmãos? Isso é terrível, terrível. Terrível mesmo. Quando o crente negligencia a sua vida de santidade e permite que o pecado reine em seu coração, o fervor começa a diminuir. Então, isso aí é uma consequência inevitável. Não existe como viver uma vida espiritual e ter uma vida fervorosa no Espírito. Não existe. Por quê? Se nós precisamos do Espírito Santo, e acabamos de chegar à conclusão juntos de que nós precisamos ser fervorosos espiritualmente, implica em ter uma vida de parceria com o Espírito Santo, então é impossível uma pessoa ser fervorosa e viver uma vida de pecado. Isso não existe, biblicamente falando, né? E quando o fervor começa a diminuir, esfria também o amor por Jesus. Olha que perigo. O amor próprio, o amor pelo semelhante, como previu Jesus em Mateus 24:12. É muito triste. Segundo, a falta de dedicação,
é uma das causas de esfriamento espiritual, de falta de fervor. Então, quando a gente olha o Antigo Testamento, o sacerdote ele tinha tarefas diárias, né, irmãos? Ele tinha que sacrificar, acender as lâmpadas do candelabro, ofertar incenso diariamente. Então, essas atribuições sacerdotais no Antigo Testamento, elas apontam para a necessidade que todos nós, como crentes em Jesus, temos. Por quê? Nós somos sacerdotes de Deus, todos nós que somos crentes em Jesus. E, diariamente, nós devemos apresentar a nossa vida em total consagração a Deus, se enchendo do Espírito e ainda, irmãos, conservando uma vida de oração e de leitura bíblica. Então, a falta de dedicação às coisas de Deus é uma das causas do esfriamento espiritual na vida das pessoas e nós precisamos ter muito cuidado com isso, tá certo? Terceiro ponto, a negligência com o Espírito Santo. Veja que coisa séria. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Éfeso, ele exortou a igreja dizendo que eles não poderiam entristecer o Espírito Santo, no qual eles foram selados. Né? Aos crentes da Tessalônica, ele também disse, 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito. O verbo extinguir do grego, né, sbernume, significa apagar, extinguir, e figuradamente suprimir. Então, era usado para dar a ideia de apagar o fogo. Tá certo? Então, a vinda e atuação do Espírito Santo com frequência, metaforicamente, ao fogo. Então, se não tivermos o devido cuidado, infelizmente, podemos apagar o Espírito em nossa vida. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o rei Saul. E, infelizmente, também aconteceu com Sansão. Né, irmãos? Homens de Deus que tinham tudo para dar certo, mas negligenciaram o relacionamento com o Espírito Santo, tá certo? Um exemplo interessante dentro desse contexto é o exemplo da igreja de Laodiceia, uma igreja que biblicamente é descrita como uma igreja morna, pobre, cega e nua. Preste atenção, Jesus Cristo, que segundo o livro do Apocalipse está no meio dos castiçais, se a gente for ler ali no livro do Apocalipse, o mistério dos 7 castiçais é revelado. Os 7 castiçais são as igrejas, né, irmãos? Então, a Bíblia diz que Jesus Cristo, que está no meio dos castiçais, ele anda no meio deles. Ele só não está no meio deles, mas ele também anda. Não é? Então, ele sondou, como ele anda significa que ele está sondando, que ele está observando, que ele está vendo, que está vivo. Então, ele sonda a igreja de Laodiceia em sua carta e deixa bem claro que a igreja de Laodiceia estava com sérios problemas. Era uma igreja orgulhosa e autossuficiente, porque era uma igreja que, no lugar de influenciar, tinha sido influenciada. E que, apesar de pensarem que estavam bem aos seus próprios olhos, a própria Bíblia diz, tu dizes. Ou seja, vocês acham que são. A igreja, apesar de pensar que estava bem aos seus olhos, não estava aos olhos de Deus. Porque a mesma carta diz, e não sabe tu o que és. Né? Ou seja, tu dizes que és uma coisa, mas tu não sabe. Ou seja, você não está conseguindo enxergar o que realmente vocês são. Não é? Agora, observe o diagnóstico que Jesus deu dessa igreja. Primeiro, a igreja que perderia seu fervor espiritual. O Cristo glorificado, ele detecta que a comunidade de cristãos em Laodiceia o servia sem fervor. E ele afirma isso categoricamente quando ele diz assim, Apocalipse 13:15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Ou seja, ele consegue observar, não é, irmãos? Que aquela igreja ali, ela não era fria nem era quente, quem dera fosse. Jesus, ele diz que a temperatura espiritual daquela igreja se encontra idêntica à água que eles recebiam.
não é? Ou seja, que a água que eles recebiam e que causava neles, lá em Laodiceia, náuseas. Não é? No versículo 16 do capítulo 3, ele diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, como é que vocês são? São de uma temperatura que desagrada completamente a Deus, a Jesus. Vocês são mornos. Nem têm fervor, nem deixam de ter fervor. Não é? Água morna, só lembrando os irmãos, ela não é nem quente nem fria, é um meio termo. E Jesus não está atrás de meio termo. Nesse sentido, o crente em estado de mornidão é aquele que hesita entre dois pensamentos. Né, irmãos? O coração está dividido. Serve ao Senhor parcialmente. É comparado a um bolo que não foi virado, segundo lá o profeta Oséias, capítulo 7, e versículo de número 8. Uma outra coisa do diagnóstico de Cristo em relação à Laodiceia é quando ele diz, detecta que era uma igreja que tinha perdido os seus valores. Ele diz, apesar da igreja alegar que possuía riqueza, ele diz assim: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Porque a cidade ela possuía, né, um importante centro bancário de troca de moedas. Mesmo assim, o Senhor reprova severamente, dizendo: és pobre. Não é? O dicionário de Champlin, ele diz: supõe-se que a igreja estava desfrutando dessa aparente prosperidade, porque ao contrário de Esmirna, que se opunha ao culto ao imperador, mesmo lhes custando a pobreza e a morte, os crentes de Laodiceia, pelo contrário, para evitarem a perseguição e não perderem seus bens, prestavam homenagem ao imperador Domiciano, né, como um deus, alegando-se apenas por formalidade e não de coração. Então você observa uma igreja que tinha perdido os valores. Veja que coisa terrível para a nossa reflexão nos nossos dias, não é? É tipo assim, a gente deve se perguntar sempre para a gente, fazer aquela crítica textual. E eu, como estou? Né? Jesus mesmo disse que nós não podemos servir a dois senhores. Como está a nossa igreja, irmãos? Como é que está o fervor? Aqui a gente pode fazer essa pergunta, né? E no decorrer dessa lição, nesse ponto já temos condições de responder. Como está a nossa igreja? Ela é uma igreja fervorosa ou não é fervorosa? Outra coisa, o terceiro ponto, uma igreja que tinha perdido a visão. Em Laodiceia, a medicina ela era avançada, a ponto de descobrirem um unguento para os olhos, não é? Que trouxe muitos benefícios. Eles produziam um tipo de colírio que curava de várias enfermidades nos olhos. Jesus, ele, no entanto, quando ele vai falar àquela igreja, ele diz assim: és pobre e cego. Né? Ou seja, os cristãos tinham olhos apenas para bens materiais, mas não tinham visão de reino. Né? Eles não tinham visão de reino. O que acrescenta a visão de reino na nossa vida? A visão de reino, ela dá primazia aos bens espirituais. E a igreja de Laodiceia, ela tinha perdido essa primazia. Né? Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, é mais um traço para a gente ver a maneira como Jesus olha o fervor de uma igreja. A igreja de Laodiceia ainda era uma igreja que tinha perdido as suas vestimentas. Né? Ela era famosa pela sua indústria de lã e pela sua produção. Diz os historiadores que eles produziam tecido cor púrpura de exclusividade deles. Apesar disso, Jesus diz assim: és pobre, cego e nu. Então, a gente pode observar aqui como Jesus estava observando a igreja de Laodiceia. Eles estavam olhando a sua vida material, mas Jesus diz assim: não, mesmo com vestes luxuosas dos crentes de Laodiceia, eles não podiam cobrir a nudez espiritual que estava sobre eles, né? Tal qual folhas de figueira não foram suficientes para cobrir
a nudez do primeiro casal que viveu lá no Éden. Né, irmãos? Semelhantemente, Laodiceia estava espiritualmente, era uma igreja nua, sem vestes. Agora é o seguinte, eu não vou ficar aqui, porque cada um desses pontos nos levam a refletir, a meditar como nós estamos diante de Deus. Agora, nós precisamos, que nós já temos condições de tratar um diagnóstico da gente mesmo, a gente pode trabalhar para resgatar o quanto antes o fervor espiritual se realmente precisa ser resgatado. Então, no momento que o crente sentir que sua vida espiritual está perdendo o fervor, né, irmão? Está deixando de ser uma vida fervorosa, que já não tem mais aquele desejo ávido pelas coisas de Deus, ele deve imediatamente voltar a tomar algumas atitudes. Primeiro, ele precisa quebrantar-se. Então, o primeiro passo para resgatar o fervor espiritual na caminhada irmãos, e não pode deixar de ser quebrantar-se diante de Deus. Rogar a Deus com humildade e misericórdia, assim como fez o rei Davi, né, lá no Salmo de número 51, quebrantar-se diante de Deus o quanto antes. É assim, ó, após reconhecer que não era o mesmo servo de Deus como antes, não é? Diferente de Saul, Davi não prometeu dar ao Senhor animais, não é? Para que a hora que fosse sacrificado, pois ele prometeu-lhe um coração quebrantado, né? O Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, o salmista, não é? O rei Davi, ele reconheceu que ele não era o mesmo servo como antes ele foi, não é, irmãos? E ele prometeu ao Senhor não animais, mas ele prometeu um coração quebrantado. Ou seja, o quebrantamento é o primeiro passo para retomar o fervor espiritual, caso se tenha perdido o fervor espiritual. Né? O rei Davi, ele sabia, ele tinha consciência que Deus estava perto, não é? Deus se aproxima de quem procede dessa maneira, de quem se apresenta diante de Deus com quebrantamento. Então, é o primeiro passo para a retomada do fervor espiritual, caso tenha perdido. Segundo passo não é outro, senão, não é, irmão, se arrepender. Então, quando o crente percebe que ele perdeu o fervor, o fervor, né, o pecado começa a se tornar uma coisa atraente. E o pecado, como uma coisa atraente, a primeira coisa que ele faz é roubar a santidade de um crente. Então, para que haja uma renovação espiritual desse crente, é necessário que o crente esteja disposto a quebrantado, confessar o seu pecado e abandoná-lo. A própria Bíblia diz que o que se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia diante do Senhor. Um exemplo que a gente pode citar é quando o povo de Israel veio ao profeta Samuel para se converter, né, ou para se consertar com Deus, o homem de Deus ele disse o seguinte, 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, ele diz: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele, e vos livrará da mão dos filisteus. Ou seja, primeiro se arrependam, não é? É um passo, irmãos, indispensável, o arrependimento, não é? Reconhecer que está errado e deixar o erro. Não viver mais uma vida de erro, mas uma vida de arrependimento diante de Deus. Terceiro passo, irmãos, e lembrando que são passos conhecidos, não é? Terceiro ponto é buscar a Deus em oração, tá certo? Não existe fervor espiritual sem oração. O cristão, ele deve entender, de uma vez por todas, que a oração, assim como a leitura da palavra de Deus, é indispensável para o seu desenvolvimento espiritual. Não existe fervor, irmãos, sem oração. Não existe fervor sem leitura bíblica.
não é? É como a alimentação de uma criança. Ela é que vai determinar a saúde, não é? Então, se a criança tem uma alimentação deficiente, ela terá problemas, vamos supor, problema de raquitismo, de imunidade baixa, de anemia, de tantas outras coisas que virá por consequência. Um crente sem oração é um crente raquítico, é um crente de imunidade baixa, é um crente anêmico, está faltando coisa boa no sangue, né, irmãos? Então, além do desenvolvimento espiritual, nós devemos orar pelos seguintes motivos. Nós devemos orar porque a oração é um mandamento bíblico. Preste atenção nesses pontos que eles são importantes. A oração é o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. Na oração falamos com Deus e Ele se faz presente quando nós falamos com Ele. Na oração Deus fala conosco, né, irmãos? Na oração nós recebemos ajuda divina e na oração nós alcançamos o que pedimos ao nosso Deus, né? Que lição maravilhosa. E como conclusão, eu não poderia deixar de dizer que hoje todos nós, né? Quando eu digo nós, é porque todos nós, após uma lição dessa, aprendemos que a nossa intensidade espiritual determina nossos resultados na vida cristã. Então, qualquer área em que dedicamos tempo e prioridade frutifica, cresce, se desenvolve. Assim também é a nossa vida espiritual. Então, se você quer ter uma vida fervorosa, priorize a sua santidade, a sua vida com Deus. Né, irmãos? Com certeza ela vai frutificar, ela vai crescer, ela vai se desenvolver ao ponto agradável a Deus. E, por último, se desejamos desfrutar do poder de Deus em nossa vida, é necessário, né, é indispensável que sejamos fervorosos espiritualmente. Que lição maravilhosa! Que bênção de Deus temos em nossas mãos, não é, para usufruirmos, para estudarmos detalhadamente esse final de semana. Então, queridos, que Deus abençoe, que todos tenham uma excelente aula e que possamos terminar essa lição no domingo, cheios do Espírito Santo de Deus, fervorosos pela sua presença e pelas suas maravilhas. A paz do Senhor a todos, um forte abraço. Se Jesus não voltar, eu estarei aqui para comentar a lição de número 10 com os irmãos.